Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como funciona os dons espirituais. Todo mundo tem um dom, eu tenho um dom e você tem um dom. Mas como é que funciona as qualidades de dons? Quando foi dado esse dom para você? Até que ponto esse dom ele serve para você? É sobre isso que Deus explica no manual de vida. Existem 9 dons que a gente carrega. Que todo mundo carrega uma qualidade de dom. E Deus explica. Então a uns é dado o dom de variedades de língua. Outros o dom da revelação. O dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento e o discernimento do Espírito. O dom de poder, o dom da fé. Todas essas qualidades são dons. O dom da cura. Mas como é utilizado esses dons e por que é que Satanás ele consegue enganar as pessoas através da sua visão e as pessoas acreditam que tudo que tem vem do Espírito Santo? Nem tudo aquilo que a gente recebe do Espírito Santo. Assim que você nasce, esse dom já vem com você. Mas há um tempo para que você descubra esse dom. Existe um tempo para que as pessoas adquiram esse conhecimento e essa sabedoria que tem um dom dentro dela. E aí, o mundo espiritual, ele engana as pessoas através de religiosidade. E as pessoas acreditam que tudo aquilo que elas sabem vem do Espírito Santo. Se eu sei, foi o Espírito Santo que me deu. Já Deus, ele não ensina isso. Ele diz que você tem que buscar o conhecimento para que você não seja enganado pelos seus olhos. Tudo aquilo que Deus criou, Satanás, ele sabe enganar as pessoas copiando. Satanás, ele não cria nada. Ele copia. Tudo aquilo que Deus criou, Satanás, ele consegue copiar e fingir na mente das pessoas, liberando dons, capacitando as pessoas para que elas acreditem que é o Espírito Santo. E como funciona isso? Na prática, como é que funciona esse engano na mente da gente? Todos os dons que você tem, você precisa de um tempo para você adquirir o conhecimento. Quando Deus ele lhe dá o dom, ele só deu, mas você precisa exercitar, ter o conhecimento, praticar o dom. Tudo isso Deus ensina. E como funciona isso? Esses dons você pratica, conhece e cada vez mais ele é liberado através da leitura bíblica, oração, jejum. Tudo isso a Bíblia ensina. Mas tem pessoas que acreditam ter o dom sem se alinhar com Deus. Eu não preciso saber nada de Deus. Deus já me deu o dom. E aí essas pessoas que acreditam dessa forma, elas se tornam bruxas. Elas se tornam pessoas religiosas, crendo da forma delas. E a Bíblia ensina isso. Em Provérbios 12:8, Deus diz: a cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desvantagem. Quem são essas pessoas perversas de coração que Deus fala? São pessoas que pervertem todo o conhecimento de Deus ao benefício próprio. E Deus, quando ele dá o dom às pessoas, Deus dá o dom para ajudar ao próximo. Todo dom que Deus me deu é para eu liberar. Deus me deu para eu ajudar. Deus não deu para mim para servir só para mim. Todo o meu conhecimento que Deus dá
é para que eu multiplique, para que eu passe o conhecimento. Tudo que Deus dá, tudo que é da natureza de Deus, você veja que não é para si só, né? É para o próximo. Tudo que é de Deus é para o próximo. E o espírito de Satanás, ele já faz o ao contrário. As pessoas, elas adquirem o conhecimento e ela acredita que é só para elas. Então, como ele engana as pessoas na mente? Os dons da variedade de línguas, todos esses dons que a gente tem, a religião, ela copia, ela plagia na religiosidade. Lá no Candomblé, a variedade de línguas no Espírito Santo, o espírito de Satanás, ele também tem a variedade de língua. Os espíritos, eles falam em línguas em terreiro de Candomblé, que o nome da língua é chamada Yorubá. É uma língua africana que desvenda coisas espirituais. Então veja que não é só em uma área que Satanás ele consegue enganar as pessoas. Então o dom vocal, o dom da voz. Pessoas que entram na religião do Candomblé, ela vai cantar para os orixás. Ela tem dons, ela toca instrumentos, ela canta, ela fala em línguas. Tudo aquilo que rola dentro da igreja, rola também dentro dos espaços espíritas, né? E as pessoas, elas acreditam que tudo isso vem do Espírito Santo, porque elas por si só, elas não conseguiriam ter aqueles dons. Dom de curar outra pessoa, né? O dom da oração, o dom da revelação. Eles revelam na vida das outras pessoas aquilo que vai acontecer. Então, quando eles veem que acontece, eles sabem que não foi deles, que eles não têm esse poder. Então, se eu acerto, eu tenho esse dom, o dom do Espírito Santo. Mas como é plagiado essa criação na mente do homem, e o homem, ele perverteu com a própria espiritualidade, e eles não conseguem discernir a vida dele, a casa dele, a família dele. E a Bíblia, como manual de vida, ela explica tudo para você. O espírito de Satanás, ele já sabe como funciona o mundo metafísico, que é o mundo invisível. Ele sabe que todo ser humano ele é enganado pelo olho da vista. Ele sabe que todo ser humano é egoísta e ele quer aprender as coisas. Ele quer sempre se achar melhor. Então ele sabe como enganar a cada um de maneira diferente. Tem pessoas que vivem dentro da igreja e elas têm dons, mas o espírito de Satanás ele influenciou na vida dessa pessoa e roubou todo o conhecimento que o Espírito Santo queria liberar para elas. E elas não sabem disso. A pessoa que ela busca a Deus, ela precisa ter o conhecimento do que Deus diz para que ela não seja enganada, né? Quer dizer, se eu sou independente, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso ser guiado pelo Espírito Santo, eu sou independente. Então o espírito enganoso, ele faz isso. Eu não preciso da Bíblia. Eu sou um individual e eu acerto. Tudo aquilo que eu falo, eu vejo. Tudo aquilo que eu sei, eu acerto, porque eu vejo que é verdade. Se eu vejo, eu falo aquilo que eu vejo, então esse dom vem do Espírito Santo. Então, como você vai desvendar entre a qualidade do Espírito se você está enganado na sua própria visão? É por isso que Deus diz que o discernimento do Espírito, ele é o dom mais difícil de Deus liberar na vida das pessoas. Porque elas até têm o discernimento de Espírito, mas ela não utiliza esse dom como Deus ensina. Ela não tem o conhecimento do dom do Espírito. Porque o Espírito Santo, o Espírito verdadeiro, quando ele libera esse dom na vida de alguém, é sempre para ajudar as outras pessoas.
Tudo que Deus dá, Ele está dando para as outras pessoas. Ele não só deu para mim. O que isso me ensina? Então quer dizer, para Deus me ensinar mais, me qualificar mais, me graduar nos meus dons, eu preciso passar por um processo. Um processo de libertação, um processo de leitura, um processo de conhecimento, para eu me alinhar com o Espírito Santo. Deus, ele não dá de qualquer forma. Já os religiosos, ele acredita ter os dons de qualquer forma. E por isso elas se tornam bruxas, né? Elas se tornam sabichões só no externo. Só naquilo que o olho delas conseguem ver. Eu vou contar uma experiência para você nesse conteúdo. Em cada conteúdo eu explico uma experiência bem real para você entender como funciona a espiritualidade. Quando eu jejuei a primeira vez e Deus começou a me revelar na mente, foram muitas experiências até Deus mandar eu estudar. E uma delas, Deus disse que eu ia ser usada como profeta e que eu ia ajudar outra pessoa. E eu não sabia como. Nesse intervalo, uma amiga minha, ela anda na igreja, jejua e diz ouvir a voz do Espírito Santo. Mas ela nunca leu a Bíblia, ela jejua da forma errada, hoje de um jeito, amanhã de outro. Então ela não tem o discernimento do dom do Espírito Santo. Mas ela acredita ter. Por quê? Porque ela acerta tudo aquilo que ela fala. Então ela acredita que é do Espírito Santo. Nem eu dizendo para ela que não é, não adianta. Porque a pessoa já está enganada dentro do conhecimento dela. E é isso que Deus diz. Olha para os teus frutos. Quer dizer, eu tenho toda a sabedoria, mas eu falo uma coisa e vivo outra. Eu só sei da vida alheia, mas da minha eu não sei nada. É isso que Deus explica. Mas nem todo mundo, ele quer aprender como Deus explica. Ele quer aprender por conta própria. Aí quando foi um dia, eu já andando com o Espírito e querendo abrir os olhos dela, ela me disse, se eu fosse você, eu me afastaria daquele pessoal que você anda. Porque eles vão lhe chamar de louca, eles vão dizer que você não é ninguém, porque você agora diz ouvir a voz de Deus. E eu fiquei calada, porque Deus já tinha me dito que eu tinha uma revelação espiritual a fazer. Que eu tinha um processo, que eu ia conseguir ajudar uma pessoa com o dom que Ele me deu. E aí eu fiquei calada. Depois que eu consegui fazer o que Deus disse que eu ia fazer, aconteceu exatamente o que a outra minha irmã, na fé, tinha dito a mim que ia acontecer, né? Quando eu dei o recado de Deus, quando eu fui usada como profecia, como dom de revelação, o marido da pessoa que soube de tudo, ela disse a mim que eu era louca, que Deus não falava com ninguém. E quem era eu para Deus falar comigo? Exatamente como ela tinha dito. E por que ela é enganada pelo Espírito e eu acho que o meu dom vem do Espírito verdadeiro e o dom dela não vem do Espírito verdadeiro? Como é que você sabe de uma coisa dessa? Quer dizer, onde Deus, o Espírito Santo, que ele libera dons para ajudar as outras pessoas, o outro que diz ter o mesmo dom, ele acredita que o dom serve para ele, só para ele. Então ele não lê a Bíblia, ele não jejua, ele não precisa saber nada e ele vai usando aquele dom de qualquer forma, falando da vida dos outros, julgando a vida das pessoas, profetizando a vida das pessoas e vendo que tudo que ela fala
ela discernir o certo. Ela acredita ser o certo. Quando eu falei para ela que quem conversava com ela era Satanás, ela se afastou e se intrigou de mim. Ela disse para mim: como você sabe que é Satanás? Quer dizer que eu acertei. Ela quis dizer: eu acertei o que você ouviu, mas para você eu ouço Satanás e só você ouviu o Espírito Santo. É assim que as pessoas são enganadas pelo espírito de Satanás. Elas não precisam se alinhar com o Espírito Santo. Elas são independentes. Aquele dom que ela diz ter só serve para ela, na visão dos olhos dela. Mas ali ela não sabe por que adoece. Essa mesmo que eu estou lhe explicando, ela vive adoecendo, ela tem conflitos dentro do lar com os filhos. A vida dela é ganhar e perder financeiramente, mas ela não sabe nada. Toda a visão dela está lá fora. Ela não consegue aprender com as experiências dela e diz ouvir a voz de Deus só falando maleficências da vida dos outros, só acertando direções proféticas malignas na vida das outras pessoas. Ali eu discerni a intenção do espírito maligno me tirar de tempo. Quer dizer, se eu ouvisse a opinião dela e eu me afastasse das pessoas sem acontecer exatamente como Deus determinou, eu ia acreditar, eu ia descumprir o que Deus tinha me dito, fazendo da minha forma, para não ouvir um desagrado de alguém, né? Eu ia ser guiada pelaquilo que eu acho, pelas aparências, né? Porque a intenção dela era que eu me afastasse das pessoas antes que a profecia fosse lançada. O Espírito queria me tirar da função do que o Espírito Santo tinha me dado. E ali eu paguei para ver. Quando tudo aconteceu, realmente eu ouvi da boca do marido dela que quem era eu para Deus falar comigo? Quem era eu para eu conseguir ouvir a voz de Deus? Que eu é que era louca e que eu não sabia nada. Exatamente o que a outra pessoa tinha dito a mim que eu ia ouvir. Mas eu ouvi na hora certa. A intenção daquele espírito era que eu me desviasse do que o Espírito Santo tinha dito que eu ia fazer. Era para que eu batesse a dúvida, né? Era para eu ter dúvida daquilo que Deus me disse. Então, para evitar esse sofrimento, essa humilhação, é melhor me afastar dessas pessoas, porque elas estão me julgando, falando mal de mim. E eu sabia que elas estavam me julgando e falando mal, mas eu estava esperando a profecia se cumprir. Eu ia para São Paulo, a revelação ia ser feita, e depois que eu voltasse, as pessoas iam todas me achar diferente. Porque quando você tem um dom, todo mundo acha que você é diferente. Quando você usa o seu dom, Deus diz: se você quer me servir, se você quer me conhecer, se prepare para ser separado. Porque uma missão, para ela ser dada a alguém, você é uma pessoa separada. Você é diferente das outras pessoas. Quando todo mundo quer se sentir igual, não existe ninguém igual. Cada um é cada um. Mas existem duas classificações de pessoas. Pessoas boas e pessoas más. Não tem outra. Existe duas classificação de espiritualidade. E é o ser humano que precisa conhecer a verdade e a mentira. Não existe meio termo. Você estudando, você aprende. Não existe o meio termo. Existe engano. Existem pessoas enganadas nesse mundo da metafísica
e pessoas acreditando naquilo que não era para acreditar e desacreditando em coisas que era para realmente eu acreditar. Mas eu preferi acreditar da minha forma, né? Então essa amiga, que era uma amiga minha de infância, ela se afastou, porque ela não vê como eu vejo. Ela busca Deus da forma dela. Ela acredita não como Deus ensina na Bíblia. Ela acredita do jeito dela. E por que ela acredita dessa forma? Porque ela consegue ver tudo aquilo que a mente dela, o que vem na mente dela, o que o Espírito libera para ela, ela acerta, né? Na vida alheia. Mas na vida dela, eu sei como é a vida dela. A desunião com os filhos, a procrastinação, a falta de saúde e as percas financeiras. Quer dizer, é isso que esse Provérbios diz. Cada um será louvado segundo o seu entendimento. Eu entendo no externo, mas dentro do meu interior eu não entendo nada. E por isso Deus diz que o homem ele tem que olhar os seus frutos, já que ele não consegue entender sobre a espiritualidade. Se eu vivo ganhando e perdendo, se eu vivo adoecendo, se eu vivo acertando a vida alheia, mas na minha vida eu naturalizo tudo, tem algo errado na minha vida. Mas nem eu indo dizer, aquela pessoa, ela não consegue acreditar mais. Mas ela diz não precisar ler a Bíblia. Ela diz crer em Deus da forma dela. Quando eu encontrei a Deus, eu fiz uma pergunta a ela. Porque eu conheço ela dentro da igreja há muitos anos. Mas ela nunca se batizou. E eu disse a ela, por que você nunca se batizou? Já que você frequenta tanto a igreja. Ela disse, não estou preparada. Quando a gente diz algo bíblico, a pessoa diz, eu não creio dessa forma. Quer dizer, que Deus essa pessoa busca? Se Deus diz uma coisa e eu acredito em outra, o que é que eu estou indo buscar naquela igreja? Quando você anda em uma igreja e a igreja não ensina sobre Satanás, você está andando na igreja errada. Quando você se diz espiritual, que entende da metafísica, que você sabe tudo, mas você não sabe da sua própria vida, tem algo errado. Tem alguma coisa errada. Mas mesmo assim, a pessoa ela não quer se render. Ela vive ali, tapeando, fingindo, falando uma coisa e vivendo outra. Se você conhecer algum rezador, ele cura pessoas, somente com uma reza. Mas muitas vezes você chega lá, ele está doente. Ou os filhos é doente, ou os filhos é paraplégico. Alguma coisa ele sofre, mas ele só justifica. Mas ele diz curar a vida de outras pessoas. Saber do mundo espiritual, mas fugindo de todo conhecimento bíblico. É isso que Deus diz. O homem ele é louvado pelo seu conhecimento. Ele recebe pelo seu conhecimento. Quer dizer que eu sei tudo no externo, mas na minha vida eu naturalizo, acho normal, não preciso da ajuda de um livro. Tem algo errado. Tem alguma coisa errada aí. E aí eu aprendi. Foi mais de 2, 3 meses Deus me mostrando para poder Ele me botar na Bíblia, né? Eu comecei a ler a mente das pessoas. Eu passei a entender sobre o orgulho que as pessoas sentiam em saber alguma coisa. Eu passei a estar na farra, no meio das amigas, e eu entender sobre até os sentimentos que aquelas pessoas sentiam. Por isso as pessoas diziam que eu não estava nada bem, porque eu passei a discernir aquilo que nem eles sabiam. Nem eles sabiam de si mesmo. Eles vivem fingindo para conseguir ser feliz, sem buscar esse conhecimento, que é o mundo da metafísica, o mundo espiritual. Eles fingem. Então, se eu vou dizer
a pessoa não quer ouvir, porque ela não vive no inconsciente. Elas vivem inconscientemente, inconsequentemente, sem querer a ajuda do Espírito Santo. E aí esses dons que eu vejo na igreja, todo mundo que tem esses dons, porque Deus diz que o dom a pessoa tem, já nasceu com o dom. Agora a presença do Espírito Santo é outra coisa. A pessoa tem o dom, mas não tem a presença do Espírito Santo. Então quer dizer, o meu dom só serve na vida alheia e na minha vida eu não tenho a presença. Eu não consigo ter a unção. Eu não tenho conhecimento. Eu fujo de tudo só sendo enganada pelaquilo que o meu olho vê. Aí eu aprendi sobre o discernimento do Espírito. E por que era que as pessoas eram tão enganadas pelo seu próprio espírito? Enganada pelo seu ego, pelo orgulho. Aquilo que Deus dá para mim, se eu ficar só para mim, para que Deus vai dar mais? Para que Deus vai ficar só me dando se eu não retribuo? Se eu não quero ajudar ninguém? Se eu quero só para mim? Foge do contexto, né? Foge de todo o contexto dos ensinos, dos dons espirituais que Deus libera. Aí eu lembrei que lá no Candomblé eu via as próprias pessoas falar essa língua, né? Yorubá, que dizia que era a língua do Espírito. Mas a vida dela, a vida dos filhos delas, elas não sabiam nada. Então elas vivem guiadas só olhando para o externo e justificando as percas financeiras, as doenças e a desunião familiar. É assim que o espírito enganoso, ele ensina as pessoas a acreditar na religião. Até essa, que era minha amiga, é enganada na própria religião, dentro da igreja, né? Mas a vida dela é toda disfuncional. Adoece, os filhos não se dão bem, é só na foto, quando posta. É briga dentro de casa, é briga com os irmãos, é briga com os pais. E se diz tão espiritual, e quando a gente vai dizer, a pessoa ainda não aceita, e diz que o louco é o Espírito Santo. É assim que as pessoas se diz espiritual por si mesmo. Elas vão se tornando bruxos quando elas são individuais, quando elas não acreditam no livro. Eu não preciso do livro, eu não preciso me alinhar com Deus. Ora eu peco, ora eu vivo na igreja, faço tudo do meu jeito e tenho a sabedoria externa. É sobre isso os dons que Deus libera. A gente precisa primeiro se servir daquilo que tem. Quer dizer que eu tenho e não me sirvo? Para que me serve um conhecimento desse? Para que Deus vai me dar uma coisa para me usar em alguma situação, mas que eu vivo me lamentando naquilo que eu vivo dizendo dar? Não tem lógica. E as pessoas, elas não acreditam no que o Espírito Santo diz. Mesmo assim, por não querer se alinhar. O Espírito verdadeiro, que ele deu o dom, ele deu. Mas ele deu e vai dando cada vez mais para as pessoas que se alinham, para as pessoas que buscam. Se você quer ser independente, você vive dessa forma, aprendendo por conta própria, vendo no externo, e na sua casa tudo vai acontecendo e você naturalizando, porque não tem como Deus consertar. Não tem. Por isso Deus diz: olha os teus frutos, vê se está tudo correto, para tu se achar tão espiritual e não precisar da minha ajuda.
acreditando fazer tudo errado e sendo sabichão. Eu sou o espiritual. Do seu jeito, eu via que isso, ainda tola, eu via que não tinha muita lógica. Por isso eu não queria religião. Não queria religião. Nem quero. Eu hoje me titulo crente porque a Bíblia diz e Deus explica que a partir do momento que você crer em Deus é chamado de crente, né? A partir do momento que eu digo eu creio em Deus do meu jeito, porque eu creio em mim, eu acredito em mim. E aí eu vejo lá fora e sei que sei, mas na minha casa eu só justifico. Eu só justifico. E como Deus vai ficar me dando se eu não quero? Se eu acredito já ter. Eu já acredito ter. É assim, essa criatura que eu aprendi com ela, né? Já tem, já sabe e não precisa saber mais nada. Mas ela vive numa vida de saquetel furado. Ganhando e perdendo e adoecendo e se desunindo com as filhas. E é aquela turbulência. Só é bonita a família na foto, que eu já cansei de ver várias, né? Então, uma vez eu perguntei a ela, por que você nunca se batizou? Quer dizer, a pessoa busca Deus achando que consegue enganar Deus para ganhar dinheiro. Eu não preciso nada. Aí ora, faz louvor, vai para a igreja, faz tudo do jeito que quer. Um pé dentro do espiritismo, que eu cansei de ver, e um pé dentro da igreja. É uma pessoa cega espiritual. Deus explica que essas pessoas, elas andam em trevas. Andar em trevas é não entender os seus caminhos. É não saber sobre as suas escolhas. É aprender aquilo que Deus diz. Não aprenda assim, me busque de todo o teu coração, para que eu te revele entre a verdade e a mentira, porque só Deus é quem revela. Não existe outra. Então eu passei por várias experiências visuais, o que era o discernimento espiritual, para poder Deus dizer, agora vai estudar. E quando eu fui para o manual, estava tudo lá. Estava tudo lá. E foram várias, que aos poucos eu vou explicar para você. Em outro conteúdo eu vou lhe explicar a experiência que Deus me deu sobre o livramento da vida do meu filho. Ele me deu o livramento para comprovar tudo aquilo que ele me dizia. Que enquanto eu trabalho para ele, enquanto eu estudo, eu aprendo, ele faz aquilo que eu não posso fazer. É assim que Deus ensina. Você faz o que pode e eu faço o que eu posso por você. As pessoas que elas são individuais, que elas são espirituais, individuais, ela diz saber tudo e por isso naturaliza tudo, até enterrar filho. Uma vez ela me disse que eu não acreditasse totalmente não na Bíblia, porque ela já viu uma mãe orando e o filho chegou morto. Quer dizer, a oração da pessoa não servia. Ela acredita totalmente no ensino invertido. Quer dizer, eu oro, mas não acredito na oração. Deus diz uma coisa, mas eu acredito em outra. Como assim? Essa classificação de pessoas são as loucas, que Deus explica. São as pessoas loucas, que ela fala uma coisa, mas vive outra. Ela diz crer, mas não crê no Deus que Deus ensina. Ela crê nelas. Inverte tudo e não sabe nada. Então não tem como Deus liberar esses dons da forma correta. A pessoa até tem o dom. Ela já tem o dom. Ela só não é utilizada com a sabedoria de Deus. Ela quer ser independente. Então vai acertando fora e errando dentro. Ela não tem o conhecimento do discernimento espiritual. E aonde Deus vai tirar para pôr outro conhecimento. Isso é o resultado de pessoas que não creem no Deus verdadeiro, né? E se acha o próprio Deus. Elas fantasiam.
Eu tive essa experiência que em outro conteúdo eu vou explicar para você. Como Deus me provou tudo aquilo que Ele diz para poder Ele mandar eu estudar. Só foi através de um jejum que Ele começou a me ensinar na prática para poder Ele dizer, agora vá para a Bíblia, para você ver se não está tudo lá. Tudo que eu lhe mostrei. E as pessoas acreditam mesmo que eu sou a religião. Quer dizer, elas vivem em trevas, acreditando só naquilo que o olho vê. Então eu sei tudo na vida alheia, mas na minha própria vida eu só justifico. Quando eu perco, quando eu adoeço, quando eu não prospero, quando algo acontece com meus filhos, tudo eu justifico e me digo espiritual. Esse é o andar de quem vive nas trevas, que a Bíblia ensina, tá certo? Em outro conteúdo eu vou explicar para você o que Deus me provou ainda na prática para poder Ele me mostrar que estava na Bíblia. Ele me fez a revelação, depois eu recebi a notícia e tá tudo na Bíblia. E as pessoas, elas têm o dom, mas ela quer ser individual porque ela gosta do pecado. Então bebe a cervejinha, fala mal da vida dos outros, faz tudo o que quer e se diz espiritual. Então eu justifico tudo na minha vida, mas a minha espiritualidade é ver a vida dos outros. Isso são esses espíritas que as pessoas criam hoje em dia. Eu creio do meu jeito. E aí Deus diz que essas pessoas, elas são desprezadas, elas vivem no desprezo pelo Espírito Santo. Cada um será louvado segundo o seu próprio entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Quer dizer, ele não tem a revelação do que acontece na vida dele. Ele é desprezado, porque ele só quer ver o que o olho mostra a ele. Então ele já se acha. Então ele até tem o dom, mas ele precisa aí, se alinhar. Toda pessoa que ela é religiosa, ela tem um dom. Ela só precisa acreditar da forma que Deus diz, buscando. Porque se eu saio, eu não preciso de Deus, eu creio naquilo que eu vejo. Então eu vou sendo enganado pelo meu olho e na minha casa eu só justifico tudo. Tudo eu justifico. E aquilo que Deus, Ele tem o poder de mudar, Ele não vai mudar. Para quê? Para você se achar mais, né? Pessoas que só querem para si, Deus vai dar mais. Se elas só pensam nela mesma, se elas não acreditam nos ensinos. Pessoas que pervertem o coração, que é isso que esse versículo diz, que é perverso de coração, eu perverto todo o meu conhecimento. Então eu não consigo ter empatia, eu não consigo ter amor, eu não consigo nada daquilo que Deus diz. Eu não sei nem o que é isso. Empatia. Eu me pôr no lugar do outro. Não é assim. Como é que eu vou me pôr no lugar do outro se eu não sei nada? É eu me sentir no lugar do outro. É sobre o sentimento que Deus fala. A empatia. Como é que eu vou ter alteridade? Como é que eu vou ter amor? Então, se eu não conheço esses sentimentos, eu perverti o meu coração. Eu perverti. E por isso, tantas pessoas, elas são depressivas. Elas não têm esse conhecimento. Então, elas precisam mesmo do externo. Elas precisam. Elas não se sentem bem sozinhas, elas não acreditam em Deus da forma correta, elas fogem do conhecimento de Deus. Então, na solidão, ela não consegue ter a plenitude da solitude, que é a paz, para aprender, né? E se torna solitário. É tanto ensino que é a coisa mais linda do mundo, é aquilo que Deus ensina para você. E o homem foge por não ter conhecimento. E Deus diz, meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então eu conheço fora, mas o meu dentro eu não conheço. Então eu preciso do fora. E o meu dentro eu fujo da verdade.
Porque quantas pessoas eu fui falar e as pessoas não queriam? Choravam. Essa mesmo, quando eu falei umas verdades, ela saiu chorando. Doeu. A ferida dela se desesperou, se intrigou. Quer dizer, quando o Espírito Santo conflita a pessoa, ela não quer. Porque ela acredita naquilo que ela quer. Ela quer Deus só para ganhar dinheiro. Eu tendo dinheiro para ir para o médico, para mim tá bom. É isso que Deus ensina sobre os dons espirituais. Então eu peço para você que deixe o seu like, tá bom? E o seu comentário. E até o próximo vídeo.